Em Surubim, meio-dia, 12 minutos. No plantão de notícias, entrevista do dia. E agora na entrevista do programa vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, que hoje cumpre agenda aqui na nossa região. Boa tarde, prefeita. Boa tarde. Boa tarde, né? Porque Isso. a gente não almoçou ainda, eu fiquei meio em dúvida. Mas é boa tarde. Mas eu quero agradecer a você, Alain, a J. Santos, a oportunidade de estar aqui na Rádio Integração FM. Nós estamos aqui junto com a deputada estadual Alessandra Vieira, com os ex-prefeitos Edson Vieira e Flávio Nóbrega, o ex-vice-prefeito Guilherme Nóbrega, os vereadores de Surubim, Vavá e Fabrício, com Joana Leal e Jeová, agradecer a receptividade. Muito bom poder estar aqui na tarde de hoje em Surubim. A gente está fazendo um circuito na região e vamos lá logo mais estar em Santa Cruz do Capibaribe com o movimento Levanta Pernambuco às 19 horas no Clube Vivente. A prefeita Raquel Lira, esse seu movimento juntamente com Anderson Ferreira, Priscila Krause, entre outros seus aliados, isso naturalmente significa dizer de que Raquel Lira está disposta a deixar a prefeitura de Caruaru e sair candidata ao governo do estado? Eu sou prefeita de Caruaru, temos uma responsabilidade imensa, inclusive pelo momento em que a gente vive, a questão da superação da pandemia, das oportunidades para a nossa população. Nós estamos fazendo o movimento Levanta Pernambuco. Eu sou presidente estadual do PSDB e decidimos, não sozinha, mas junto com um conjunto de partidos políticos, com lideranças que somam o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, que é presidente estadual do PL, junto com André Ferreira, que é o presidente estadual do PSC, deputado federal, junto com o deputado federal Daniel Coelho, que é o presidente estadual do Cidadania, e com tantas outras lideranças, como Armando Monteiro Neto, João Lira Neto. Aqui estamos com a deputada estadual Alessandra, o ex-prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, fazendo um debate sobre a vida real de Pernambuco. Esse debate e esse diálogo é para que a gente possa construir uma estratégia para que Pernambuco possa ter um olhar para o seu futuro. Esse governo que hoje está aí, é dito pela população de Pernambuco como o pior governo da nossa história. Esses últimos 7 anos pouco entregaram ao povo de Pernambuco. Pernambuco hoje tem números constrangedores no que diz respeito ao ranking em relação ao Nordeste, como um dos piores estados na geração de emprego e renda. É um dos piores estados, se eu não me engano, o pior, para atração de novos empreendimentos no Brasil. Então, para que a gente possa fazer essa superação, considerando que nós estamos na pior crise da nossa história contemporânea, uma crise econômica que desemboca numa crise social, a gente tem muita perda de emprego, perda de renda, voltando ao Brasil e a Pernambuco, um cenário de fome. Ontem eu estive entregando casa na zona rural de Caruaru, quando a gente faz a substituição de casas de taipa, residências multifamiliares, por casa de alvenaria, andei nos 4 distritos. Nós temos 70 mil pessoas na zona rural de Caruaru. E vi um cenário que a gente não via há muito tempo e que eu pensava não ver mais. E como é que a gente sai desse momento de crise se não for por uma ampla concertação, concertar de arranjo, de união? E esse momento do Levanta Pernambuco é um momento de união, de diálogo com a população das diversas regiões de desenvolvimento do nosso estado. Hoje a gente está aqui no Agreste Setentrional. Estivemos na semana passada na zona da Mata Norte, na zona da Mata Sul. Esse movimento para diálogo e ouvir as pessoas vai desembocar na construção de um projeto que consiga trabalhar o desenvolvimento, enxergar o desenvolvimento integrado e sustentável do nosso estado, com um olhar muito firme para o interior, né? Aqui eu conversava há pouco e quero agradecendo a oportunidade de conversar com o ex-prefeito Flávio, com Joana, com ex-vereadores, vereadores de mandato aqui de nossa querida cidade de Surubim e falando sobre os desafios dessa região. Receber 4 vezes água por mês, por ano, é quase como não ter água no município. Em Caruaru, nós temos algumas regiões do nosso município que recebe água de 6 em 6 meses, de ano em ano, porque você tem um sistema de rodízio, a água chega fraca, estoura os canos embaixo, não consegue subir a água para as partes mais elevadas e simplesmente a gente não tem água. Isso é uma agenda do século retrasado, que já devia ter sido superada e resolvida. Integração de infraestrutura. Toda vez que tem um movimento eleitoral aqui,
se lança uma nova ordem de serviço ou uma carta de intenção de duplicação da PE90 para poder integrar o polo de confecções, que aqui é o maior quarto polo do interior de Pernambuco. Então, junto com Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Então, o nosso diálogo aqui é sobre a vida real do nosso povo. Não tem candidatura posta, nós não temos um nome, nós temos um projeto. E esse projeto é poder tratar Pernambuco de maneira muito real, muito séria, construindo estratégias para o futuro. Então, mais do que nomes, porque a gente tem um entendimento que se a gente lançar um nome, a gente encurta o debate. O debate fica superficial sobre quem deveria ser o candidato, né? Sobre que perfil que deveria ter. É mais velho, é mais novo, é homem, é mulher? Não. A gente precisa falar sobre Pernambuco nesse momento. E ano que vem, vamos ter um nome que vai poder representar aquilo que Pernambuco sonha. Agora, prefeita, ontem o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai ingressar no PL. O PL é o partido do Anderson Ferreira. A senhora acha que esse ingresso do presidente aí no PL não atrapalha a união das oposições aqui em Pernambuco? Nós vamos ter... O cenário nacional não está definido, como o cenário estadual também não está. O PSDB, que é o partido que eu presido em Pernambuco e do qual eu faço parte, vai ter um movimento de prévias partidárias. No próximo dia 21 de novembro, tem um processo democrático dentro do PSDB que vai definir quem é o nosso candidato a presidente da República, do PSDB. Não é? Nós vamos ter uma ampla força, uma ampla aliança que vai certamente figurar com diversas candidaturas do ponto de vista nacional. Então vamos ter que ver com muita temperança, com muita serenidade, fazer uma discussão estadual que dialogue com as necessidades da nossa gente. E vai ter um arranjo nacional que não depende de nós, especialmente. Cada um está num partido político distinto. E daqui para lá, para esse movimento, 1º de março, onde vai haver a definição de quem vai estar em que partido, e até agosto, para ver quem são os candidatos em ponto de vista nacional. Então, qualquer exercício que a gente vai fazer agora vai dialogar com algo que não está sob a nossa gestão, né? É um exercício de futurologia, porque ninguém hoje sabe como é que vai se dar essa concertação nacional. Então vamos ter muita maturidade para poder internamente discutir Pernambuco e falar sobre o futuro de nossas regiões. São 12 regiões de desenvolvimento. Nós iremos a todas elas até o final do mês de dezembro. Vamos ouvir a toda essa população, visitando as cidades e com o movimento Levanta Pernambuco. E com isso, construir um plano que dialogue com o futuro de Pernambuco de maneira sustentável. Nós não vamos sair da crise com um rosto bonito. Nós vamos sair da crise com projetos. E sair da crise para o futuro, que a gente precisa enxergar, demanda muita capacidade de enxergar aquilo que nos une. Teremos atores diversos nesse processo, da vida política, da vida econômica, da vida social, dos cidadãos dos nossos municípios. Mas temos que ter a capacidade de enxergar para além disso, né? Sem enxergar a cor partidária, enxergar o que nos une em Pernambuco, que é o futuro do nosso Estado. Nos bastidores da política, já se comentam de que a chapa seria Raquel Lira para o governo, Priscila Krause vice e Anderson Ferreira para o Senado Federal. Como você vê essas colocações daqueles que vivem no plantão da política aqui no estado de Pernambuco? Daqui para o tempo em que isso vai se definir, vai haver muita especulação sobre isso. Sim. Mas nesse momento, eu repito sempre, isso não é mero discurso, com quem quer que eu fale, seja numa sala fechada ou na rádio, como eu estou agora, o que nós estamos discutindo são os problemas reais das cidades. As pessoas vivem nas cidades, discutir os problemas regionais. Nós estamos aqui no Agreste Setentrional, falando que tem necessidade de infraestrutura, de estrada, de acesso à água, a necessidade de geração de emprego e renda. Muito foi perdido ao longo dessa pandemia. A gente já estava numa crise econômica antes da pandemia, mas a pandemia veio dizer que a gente não sabe de nada. Os abismos foram aprofundados e nós vamos ter que ter muita capacidade técnica e política, com a capacidade de ouvir a população para enxergar quais são os caminhos que vão nos levar para o dia seguinte. Hoje, quando a gente trata de planejamento, do ponto de vista estadual, a gente não consegue enxergar o hoje nem o amanhã. O Estado tem sido muito omisso, esse governo tem sido muito omisso. Aqui no Agreste Setentrional, nós temos muita dificuldade de enxergar o que é que esse governo entregou ao longo desses últimos 7 anos de governo. Em Caruaru, por exemplo, nós temos obras paralisadas desde o início de 2015, o Hospital da Mulher, o Complexo de Polícia Científica. Eu já fui 5 vezes para o lançamento da ordem de serviço para poder completar a duplicação, vindo de Caruaru, passando por Toritama, Santa Cruz, até aqui.
Não dá mais para achar que se engana o povo dessa forma, chegando em época perto de eleição e lançando projetos como se fossem novidades. Não são. A gente tem que fazer o enfrentamento real, colocar luzes sobre os problemas. Se tem gente que gosta de colocar problema embaixo do tapete, o Levanta Pernambuco vem colocar luzes e foco sobre os problemas para trazer mais investimento na saúde, a questão da falta de água, as estradas, saneamento básico, tratamento de esgoto, é aquilo que dialoga com o bem-estar da vida da população onde elas vivem. Ninguém quer sair de Surubim ou de sua cidade, de Vertente do Lério, de Casinhas, para ganhar a vida em outro lugar. Elas querem poder desenvolver a sua vida com autonomia no lugar onde elas vivem, onde sua família vive. E isso só vai se dar se houver um olhar estratégico de desenvolvimento integrado dos municípios e das regiões. E é por isso que, a exemplo de Caruaru, nós estamos construindo casa na zona rural. Essa casa na zona rural construída é para que as pessoas possam ficar na zona rural. Porque quem vive no campo quer continuar vivendo da sua terra, da sua criação. Muito disso tem costura também, muito de costura e de confecção, mas eles querem viver num lugar decente, não com esmola ou com mera assistência. Prefeita, falando sobre o PSDB aqui em Surubim, a senhora chegou mais cedo aqui na cidade, antes de vir aqui para a rádio. Eu queria saber se discutiu filiação de lideranças políticas aqui de Surubim ao PSDB, a exemplo do ex-prefeito Flávio Nóbrega e outras pessoas aqui da cidade. Foi discutido isso? Eu sempre discuto. Eu sou presidente estadual do PSDB e tenho uma missão, sucedi a Alessandra Vieira, que está aqui, a missão de fortalecer o partido. Nós, inclusive, estamos no processo de montagem de chapas proporcionais, de candidatos estaduais, candidatos a deputado federal. Então, nós sempre que nos encontramos com a política e com quem não é da política, mas tem a vocação e a disposição de ser, fazemos o convite para que se filie ao nosso partido. Né? Não posso sair daqui dizendo que não convidei o ex-prefeito Flávio. Eu mentiria se eu dissesse que não convidei ele para estar no PSDB. Mas é claro que eu respeito o movimento de cada um. Nós fazemos política. É claro que os partidos eles são super importantes, mas o mais importante de tudo, e eu quero fortalecer o meu, é a gente estar com pessoas de bem, que fazem política com seriedade e que querem construir um momento novo no nosso estado e que têm serviços prestados ou querem ter o seu serviço prestado às diversas cidades de Pernambuco. Eu conversei com o Guilherme, conversei com o Flávio, estou aqui com Joana, que já é do PSDB, e quero poder garantir que esse partido possa crescer. E por isso eu não posso mentir dizendo que não fiz convite, eu sempre faço. No ponto de vista de Raquel Lira, o PSB, que comanda o nosso estado há 16 anos, já é material vencido? O PSB que tem hoje, que existe hoje em Pernambuco, e o governo que tem hoje não é o governo que a gente viu lá atrás, do qual, inclusive, eu tive a oportunidade de participar representando como secretária de Estado, secretária de Criança e Juventude, como deputada estadual, como procuradora-chefe do apoio jurídico ao governador Eduardo Campos por 4 anos. Esse governo que hoje está aí não representa aquele governo transformador, inovador, que sabia da vida das pessoas e que conseguia transformá-la. Existia lá atrás uma estratégia de desenvolvimento para o nosso estado. Pernambuco figurava como líder do Nordeste. Nós perdemos esse título ao longo do tempo, porque o poder pelo poder não gera desenvolvimento. Então, o que eu tenho falado, o que a população tem falado e se queixado é da omissão do Estado em relação aos municípios, às diversas regiões. Falar de plano de retomada que o governo tem feito agora, ótimo. Se tem dinheiro sobrando agora, que primeiro se pague as dívidas que tem com os municípios, e Caruaru, pelo menos 25 milhões de reais o Estado deve a nós, na saúde, de SAMU regional, medicamento, atenção básica, o FEM. O FEM de 2015 foi pago a Caruaru agora 400 mil reais. Era 5 milhões, que devia ser pago em 2 parcelas e nos deram 400 mil agora. Aí o que devia ser um projeto grande virou um projeto de construção de uma rua. Tá bom, eu vou fazer o projeto de uma, eu vou construí-la, mas precisa ser muito mais. Né? Que o plano de retomada possa de verdade acontecer, mas a parceria com os municípios precisa ser muito maior. Né? Eu durante esses últimos 5 anos em que sou prefeita de Caruaru, eu não recebi um telefonema do governo Paulo Câmara, do governador, para perguntar como é que minha cidade estava. Na pandemia, na greve de caminhoneiro, muito pelo contrário. Né? Sempre que busquei, houve uma reação muito forte, contrária, inclusive.
Para que a gente pudesse levar combustível para Caruaru na época da greve de caminhoneiro, eu tive que entrar com ação judicial, porque a escolta só se dava para o Recife. E eu precisava de escolta da PM para levar combustível a Caruaru. Eu recebi a solidariedade dos outros prefeitos, de cidades pequenas, inclusive, como de Alagoinha, que levou para a gente gás de cozinha, porque a gente precisava manter os hospitais nossos funcionando. E todo mundo sabe que o Hospital de Caruaru tem atendimento regional. Então, solidariedade, mesmo que não tivesse dinheiro, precisava existir. E agora que tem dinheiro, que se possa pagar aos municípios o que deve, para que a gente possa chegar mais junto do nosso povo. Queremos agradecer, então, a participação aqui no Plantão de Notícias da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, que hoje está cumprindo a agenda aqui na nossa região. Prefeita, muito obrigado aqui por sua presença em nossa emissora. Eu que agradeço a Alain, a Jota, aos que fazem a Rádio Integração, agradeço aqueles que estão nos acompanhando aqui. Convido aos que nos acompanham agora na rádio, que nos acompanhem pelas redes sociais, acompanhem o nosso movimento Levanta Pernambuco, para que a gente possa fazer um debate da vida real do nosso estado. Meu Instagram é Raquel Lira com Y oficial, Raquel Lira oficial. E o WhatsApp, para quem quiser contribuir com o movimento Levanta Pernambuco, é 819-8958-3145. 819-8958-3145. Manda um oi pra gente, a gente coloca na nossa rede de fomento, não só do movimento, mas também para que você possa trazer as suas contribuições, para que a gente possa fazer um projeto de desenvolvimento do nosso estado e ano que vem ele possa ser apresentado à nossa população. Muito obrigada. 29 minutos em Surubim, daqui a pouco nas notícias do futebol, vamos falar de mais uma derrota no esporte na Série A. O Leão foi derrotado ontem na Arena Pernambuco pelo América Mineiro e se aproxima da Série B. Plantão de notícias. Voltamos já já. Fim de ano premiado na Farmapil. Um brinde à sua sorte. Farmapil e a rede Super Mais vão sortear 2 caminhões de prêmios para você imobiliar a casa inteira. Para participar é muito fácil. Basta comprar R$30 em não medicamentos. Pegue o cupom para concorrer a 2 caminhões de prêmios no dia 18 de janeiro de 2022. Promoção válida a 31 de dezembro. Farmapil, Rua João Batista Surubim, fone 3634-1711.